Olá, vamos conversar hoje sobre um assunto super popular no Ayurveda, que é a supressão dos nossos impulsos naturais. Então, o que isso causa, né? Porque a gente não costuma ouvir isso, falar sobre isso no dia a dia, mas é um conceito do Ayurveda muito importante e já comentado há muito tempo atrás. Então, o que o Ayurveda enxerga de diferente nisso? É isso que eu vou apresentar para vocês hoje, né, através dessa nossa conversa aqui. Mas já adianto que tem muito a ver com os movimentos naturais do corpo, com o detox natural do nosso corpo. Então, muitas desses impulsos, dessas necessidades que a gente tem, são para manter o nosso corpo saudável, para eliminar o que a gente precisa eliminar. E quando a gente suprime, o nosso corpo aprende algumas coisas com isso, né? Como aprender a segurar uma coisa que não faz bem e a função não é tão legal. Então, vamos detalhar isso um pouquinho mais aqui hoje para entender por que o Ayurveda vê essa supressão como negativa e quais são os efeitos dela no nosso corpo, certo? Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, eu sou farmacêutica e terapeuta Ayurveda, e eu uso esse canal aqui para fortalecer a sua saúde, porque quem tem saúde não precisa pensar em doença e pode estar presente para fazer todo o resto que a vida demanda, para ser feliz, para viajar, para se relacionar, para fazer o que quiser. Então, a base de uma vida feliz é, com certeza, ter saúde, né? E é por isso que a gente vai conversar aqui hoje sobre saúde. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, meus raciocínios aqui, para a gente poder continuar a nossa conversa sobre impulsos naturais. Bom, antes de começar, eu queria dizer aqui que a gente entende hoje, ou vive por certas regras sociais, e que a gente nunca comenta sobre isso na atualidade, né? Tanto o que deve suprimir quanto o que não deve, porque a Ayurveda traz essas duas coisas. E quando eu apresentar para vocês a listinha de coisas que a gente deve suprimir e o que não, vocês vão ficar chocados, porque normalmente a gente faz o contrário. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tem algumas coisas que no Ayurveda. E aí, eu devo também começar comentando com vocês que o Ayurveda é sobre corpo, mente e espírito em harmonia, certo? Então, vai muito além de corpo, embora a gente fale muito sobre isso aqui, é além disso tudo. E também tem algumas regras de conduta, mas essa primeira lista aqui do que a gente deve suprimir, ela vem muito ligada também à nossa saúde mental. Então, quais são esses impulsos suprimíveis, né? Que a gente deve suprimir no nível da mente, dos pensamentos, mas também da nossa fala, né? E fisicamente. Então, a ganância é um deles, tristeza, medo, raiva, vaidade, falta de vergonha, aquele excesso que não é legal, né? Vamos dizer que vergonha num nível muito grande também não é ruim, porque prende a gente, né? A gente perde liberdade. É um meio termo aí de reconhecer o nosso espaço, a nossa liberdade e também a do outro, né? Então, ter esse respeito aí, esse equilíbrio, né? Ciúme, agressividade, mentiras, palavras agressivas e o apego excessivo. Gente, então, só por isso aí, vocês já conseguem ter uma ideia, porque que é interessante suprimir tudo isso. Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que, como seres humanos, tudo isso que a gente sente é natural e vai acontecer. Todas as pessoas sentem todas essas coisas aqui, todas as pessoas. Então, isso não quer dizer que se você sente alguma dessas coisas, que isso é errado, que isso é ruim. Não é isso, porque é natural. Mas isso quer dizer que é interessante não dar espaço, não dar vazão para essas coisas. Então, quando isso acontecer, ou esses impulsos aparecerem presentes em você, o ideal é que você leve isso para a sua meditação e entenda qual é a sua necessidade real por trás disso, né? O que você deseja por trás daquele sentimento, por que determinada situação trouxe isso para você, e investigar mais a fundo, porque o objetivo aqui é que você se mantenha pleno e feliz, e nada do que existe no mundo externo deve afetar como você está no seu mundo interno, né? Então, todos esses elementos citados aqui, ganância, tristeza, medo, raiva, vaidade, essa falta de vergonha excessiva, ciúme, agressividade, palavras agressivas, mentira, né, e o apego excessivo, tudo isso vai fazer mal para a sua saúde emocional e mental. Mas é importante a gente entender
da onde eles vêm, né, a raiz disso tudo, para que a gente lide com eles profundamente. Não é suprimir e acabou, problema resolvido. Ah, não, vou fazer outra coisa, vou fugir do sentimento. Não é sobre isso, tá? É sobre você investigar, e tudo isso em excesso, presente com muita frequência, é um indicativo de que tem algo errado, de que não é saúde, né? Nesse sentido amplo aí, de corpo, mente e espírito. Então, quando essas coisas estão presentes com muita força, elas precisam ser investigadas, né? Porque elas também têm as suas complicações, têm os seus efeitos negativos na nossa saúde. Então, por isso que no Ayurveda, né, a gente tem essa noção do que a gente suprime e do que a gente não deveria suprimir também, né? E observem que é no nível mental, oral e fisicamente. Então, é tanto internamente, no seu pensamento, com relação a você mesmo, a outras pessoas, em como você expressa isso para outras pessoas e como você lida também com as outras pessoas. Então, é em vários níveis, tá? Não adianta você não falar sobre isso por fora, tá lá todo namastê, good vibes, e por dentro, né, tá rolando outra coisa ali fervorosa. Não, é um negócio, como a gente fala da nossa saúde, é genuíno, é verdadeiro em todos esses níveis aqui, mental, oral e físico, né? A gente não vai falar sobre isso porque a gente não tem essa necessidade, a gente não está pensando dessa forma, né? Então, assim são também os impulsos que a gente não deve suprimir. O que a gente não deve suprimir? Flatos, né? Que são os gases, fezes, urina, espirro, sede, fome, sono, importantíssimo, tosse, dificuldade de respirar por esforço físico, né? Isso aqui pode acontecer quando você, de repente, fazia algum esforço sempre e, do nada, aquele esforço físico requer um pouco mais de você e você tem dificuldade para respirar. Precisa respeitar isso, senão dá até dor interna, né? Bocejo, lágrimas, vômito, sêmen e eructação, que é o arroto, né? Então, se você olhar essa lista aqui, basicamente é desejo do seu corpo de se limpar, de fato, de se detoxificar, de eliminar uma coisa que não está fazendo bem, ou de você se nutrir, como no caso da fome, da sede, do sono, né, que é a regeneração aqui. Então, tudo isso são sinais do seu corpo se comunicando contigo de que está na hora dessas coisas acontecerem, né? E tudo isso, gente, é muito importante. No Ashtanga Hridaya, que é um dos livros clássicos da Ayurveda, tem os efeitos para cada uma dessas coisas e as doenças que cada uma dessas coisas podem causar ser suprimidas, né? Eu vou falar de maneira geral, até porque algumas dessas doenças que a gente tem o nome no Ayurveda não dá para transpor direto para a medicina moderna, porque o raciocínio é diferente, né? Então, eu não teria nem como traduzir isso para vocês, mas com certeza causam distúrbios no nosso corpo, né? Muitos deles voltados a Vata Dosha, como eu vou explicar, porque tudo isso aqui tem a ver com movimento, né? Ou de eliminar, ou de trazer para dentro do nosso sistema. E é uma comunicação, né, que acontece isso no nosso corpo, para dar sinal para o nosso sistema nervoso. Hora de comer, hora de beber, hora de eliminar, tudo isso são sinais do nosso corpo para a gente. Então, esses sinais querem representar, com certeza, aí, uma necessidade nossa, né? Seja ela de limpeza, de detoxificação, né? De detox mesmo, ou até de nutrição desse nosso corpo. Então, é importante a gente respeitar tudo isso. Mas aí você vai me dizer, tá, mas eu fui ensinado completamente diferente, porque flatos, por exemplo, gases, pode ser mal educado se eu suprimir. E aí, eu vou te dizer que, se você tiver flatos, né, gases em excesso, já é um indicativo que a sua digestão não está boa. Então, você pode usar de artifícios para diminuir isso e fortalecer o seu poder digestivo, por exemplo, né? Fezes, a gente já conversou aqui, quando a gente falou da rotina ideal, de acordo com a Ayurveda, que é o ideal que isso aconteça, nessas eliminações, inclusive de fezes, diariamente, ali por volta de 1 hora depois que você acorda, né? Entre a hora que você acorda e 1 hora depois. Então, em teoria, você não precisaria suprimir porque você está na sua casa, né? Ali naquele momento se preparando para sair, etc. E isso aconteceria naturalmente, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, quando a gente está saudável, não é um problema não suprimir. E quando a gente não está, aí é mais um alerta de, opa, preciso me cuidar e ir além, né? Urina, acho que a gente não tem tantos problemas.
Espirro, a gente sabe que pode causar até problema auditivo quando a gente tenta prender, suprimir, né? E o espirro também é uma proteção para expulsão de algum elemento estranho que pode estar ao nosso redor e precisa sair, né? Entra pelas nossas vias aéreas. A gente tem até aqui proteções para que isso não entre, né? Mas pode acontecer. E o espirro é uma forma de eliminar isso, né? Sede e fome vêm com as nossas necessidades, né, de nutrição do nosso corpo, e vale lembrar que a gente só come com fome e só bebe se tiver sede dentro da Ayurveda, então é muito importante ligar para essas coisas. A fome, ela, além de tudo, é um sinal de que eu fui capaz de completar o meu processo digestivo do que eu comi antes. Então, ela é um alerta muito importante para o nosso corpo, né, de digestão. Esse papo de comer nos horários taxados ali, porque é mais conveniente, não é conveniente para a sua saúde, pode ser conveniente para outra coisa, né? Para sua agenda, talvez, mas para a sua saúde, não naturalmente, né? E a sede também. A sede, o primeiro que a gente passa a noite toda, né, dormindo, então é natural que logo pela manhã a gente tenha necessidade de repor aí a quantidade de água. Mas o quanto a gente tem de sede vai variar de acordo com os alimentos que a gente come, se tem mais ou menos água naqueles alimentos, o quanto de energia a gente gasta, né? O quanto a gente sua por dia, como está o clima ao nosso redor, se está mais seco, se está mais úmido. Então, tudo isso vai variar. Prestar atenção na sua sede é sinal disso tudo, né? Não adianta andar pendurado com uma garrafinha para cima e para baixo para tomar água forçada, né? Durante todo o dia, só para garantir que tomou 2 litros de água. 2 litros de água pode não ser a sua necessidade, visto todas essas variáveis que eu comentei aqui. Então, você precisa estar atento ao que o seu corpo te pede, né? E prestar atenção se você sente sede. Prestar atenção nesse detalhe aí, que é esse alerta que seu corpo te dá. Eu costumo perguntar nas minhas consultas individuais, né? Se a pessoa sente sede, às vezes a pessoa fica meio perdida, porque ela está acostumada a beber água, mas ela não está alerta ao sinal de sede mais. E aí, como é que funciona se você já não presta mais atenção nos sinais do seu corpo, né? Não tem mais essa comunicação com esse corpo, né? Tosse é até difícil suprimir, mas a gente consegue, né? Não é saudável. Essa dificuldade de respirar por um esforço físico ali, a gente tenta compensar e etc., mas não é saudável, a gente deve no esforço físico, a gente tem uma necessidade até de oxigenação do nosso corpo, né? Então, a gente tem uma circulação acelerada, um pouco do nosso coração, do nosso sangue, para distribuir oxigênio para o nosso corpo. Então, essa respiração, ela é muito importante, que é da onde o nosso oxigênio vem. Se tiver dificuldade de respirar por algum esforço físico, precisa respeitar isso, é muito importante, né? E isso pode acontecer nos casos de sedentarismo até. Então, precisa também estar alerta de quando é que isso aparece, né? Bocejo, lágrimas, vômito. Vômito também é outra coisa que é bem difícil, né, de suprimir, mas não deve acontecer de qualquer forma. Sêmen, ou a necessidade de ejaculação, e eructação, que são os arrotos. Aí, se quando você come, ou por algum motivo ingeriu ar, ou formou-se ar durante o processo de digestão, se está na parte superior, entre o estômago e o começo do intestino, isso vai se manifestar através de eructação dos arrotos. Agora, se estiver na parte, né, não mais no comecinho do intestino, do meio para frente, aí são os flatos, são os gases que a gente conhece, né? Isso também tem a ver com uma digestão não muito adequada. E tem um vídeo aqui que eu acabei de liberar sobre a saúde intestinal, vejam, que é muito importante vocês entenderem o que você está comendo e o que a sua microbiota é capaz de processar, né? E a importância de ter uma microbiota saudável no seu intestino contribui, inclusive, com esses casos aí de digestão que não estão bacanas, certo? Então, isso aqui é o que não se deve suprimir. Mas por que que não? Então, como eu falei, todas essas coisinhas aqui, esses sinais, a comunicação do meu corpo comigo, né, através do meu sistema nervoso, por isso que eu coloquei essa figurinha aqui, porque é um sinal que vem na nossa mente, né, um alerta de que aquilo precisa ser feito. Né? A função é expressar o corpo a necessidade de eliminar algo para se manter saudável. Então, é realmente a minha forma de limpeza interna. A gente fica buscando por detox, por uma série de coisas, e comprimidos, e não sei o quê, quando o nosso próprio corpo tem um mecanismo de detox.
E por convenções sociais, a gente aprendeu, muitos de nós, pelo menos a maioria, né, a desrespeitar isso, o que não é legal de nenhuma forma do nosso corpo, né? Então, para manter o nosso corpo e a nossa mente saudável, sim, isso envolve a mente também, tanto na listinha do que devemos suprimir quanto do que não, também tem a ver com corpo e mente, porque manter toxina dentro da gente vai afetar também o nosso sistema mental. Mas também, gente, porque tem aqui nos efeitos, né, da supressão, uma das principais características é porque esse movimento, seja de eliminação ou de que algo precisa entrar no meu sistema, é função de Vata Dosha, né? Vata está muito ligado aos movimentos. E quando a gente suprime isso por muito tempo, a gente pode impactar esse movimento do nosso sistema, né? Então, o nosso corpo já não vai saber fazer esse movimento da melhor forma. Porque se quando ele fala que é para eliminar, você mantém, ele vai entender que tem algo errado ali. Então, essa função vai ser prejudicada. E aos poucos você pode enfraquecer o seu corpo. E ele aprende a segurar coisas que não fazem bem, ao invés de eliminar, né? Enfraquece a função natural do seu corpo de eliminação. Quando isso acontece com muita frequência, o seu corpo é prejudicado, ele deixa de funcionar apropriadamente. E Vata Dosha, quando ele tem esse desequilíbrio, a gente tem aí os estágios, né, da evolução da doença, mas o que vai acontecer é que ele vai acumular ali na região até ele se espalhar e ir para outros lugares onde ele não é chamado e causar outros desequilíbrios. Então, a gente pode afetar o nosso corpo negativamente também, quando tem a supressão recorrente, né? Quando a gente faz muito isso. E impacta também no sistema nervoso, porque esse sinal que a gente recebe de que é hora de eliminar alguma coisa vem através desse sistema, né? Então a gente afeta esse entendimento também. Além de impactar na limpeza e na desintoxicação do também pode bloquear canais importantes de circulação e de eliminação, danificar os órgãos e as células, levando ao aparecimento de várias doenças. A pedra no rim, quando a gente suprime ou ingere menos líquido do que devia, suprime ou sede ou urina, né? Não elimina a urina ou não bebe água o suficiente. A gente forma cálculos, por quê? Porque aquilo que não é empurrado através do fluxo natural ali, com os líquidos, ele vai se acumulando. E aí ele vai causar, né, danos que vão aumentando a sua proporção. Então, aqui tem um exemplo, mas só para vocês terem uma ideia de que isso pode acontecer em outras áreas do corpo também, porque a gente bloqueia canais importantes. E aí, essa eliminação vai ficar mais difícil. No caso do cálculo, né, que eu citei aqui, fica terrivelmente dolorido, né? Em alguns casos é até cirúrgico, então não é legal, né? Galera que quer forçar as coisas a acontecerem, né? E isso não é bom pelos mesmos motivos. Se não está pronto para ser eliminado, não deve ser eliminado, porque seu corpo está ainda processando, né? Tudo aquilo. E tudo isso serve, gente, para a gente purificar o nosso corpo de forma natural. Só que aí, se você não consegue eliminar, por exemplo, fezes recorrentes, você precisa da ajuda de medicamentos, do tamarine, de alguma coisa, de algum tipo de laxante para eliminar, significa que já tem algo errado no seu sistema, né? Mas se você faz isso com recorrência, seu corpo vai sempre precisar desse empurrãozinho. Ele não vai mais ser capaz de eliminar sozinho, né, aquilo que precisa ser eliminado. Então, se a gente fica apelando aí sempre para técnicas de purificação, técnicas de detox, né, a gente vai enfraquecendo a função do nosso corpo. Tanto que no Ayurveda existem as recomendações ali de você não faz um tratamento muito mais do que 3 meses, por exemplo, não mantém muito mais isso. Porque a ideia dos tratamentos no Ayurveda é estimular que o seu corpo volte a funcionar da melhor forma, e não que você precise daquele medicamento de uso crônico porque seu corpo perdeu a função, né? Claro que existem as doenças paliativas, né, que a gente sabe que não tem cura, o corpo não vai voltar para aquilo que é a função adequada dele, né? E aí a gente precisa de medicamentos de uso contínuo, como, por exemplo, para pressão arterial, alguns casos colesterol, diabetes, mas isso tudo já é um caso muito avançado, né, de algum problema, de alguma doença. Antes disso, a gente cria saúde, cria força para o nosso corpo, que é o nosso intuito aqui, para que essas coisas não aconteçam ou que a gente retarde
o máximo possível, porque a gente ficar dependente de algo externo para o nosso corpo funcionar bem, já é um sinal de desequilíbrio, gente. Né? A gente vê aí no mundo animal e etc., que isso acontece com muito menos frequência, né? Então, será que a gente está sabendo cuidar do nosso corpo, né? E mais do que nunca, eu coloquei aqui que é sobre respeitar as funções do nosso corpo, né? Mais do que reprimir ou segurar algo, né? Tá, mas você tá alerta para os sinais do seu corpo? Você tá respeitando o que seu corpo te fala? Porque se você não tiver, o seu corpo tem resposta para isso também, né? E não vai ser positiva, você vai ter que lidar com essa consequência. Então, mais importante de tudo é, de fato, você entender como pode cuidar do seu corpo de maneira mais apropriada, né? E estar alerta aos sinais. Voltar a se conectar com esses sinais também é muito importante. Quando eu faço uma consulta, acontece de, em alguns casos, eu colocar ali um autoacompanhamento, para a pessoa perceber que muito daquilo que ela fala, da sede que ela reporta, ou da quantidade de refeições, do quanto ela dorme, a qualidade do sono, às vezes na nossa cabeça tem uma percepção que está descolada da realidade. Então, eu coloco ali um autoacompanhamento para a pessoa olhar mesmo, diariamente, ali, minutinhos antes de ir para a cama, ela sinalizar como que está hoje, por exemplo, o meu humor, né? Aí a pessoa vai escolher ali o que ela quer monitorar, mas vamos supor que seja humor. E vai estar lá associado às eliminações, por exemplo. Vocês já ouviram a expressão enfesado? A pessoa que está acumulando fezes vai afetar o humor dela, vai ficar mal-humorada, porque ela não está bem internamente, né? E muita gente nem associa essas coisas, essas variações aí. E, de fato, o nosso corpo, a nossa mente, está tudo entrelaçado. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Quando o corpo não está bem, é muito mais difícil a gente estar presente nas nossas situações do dia a dia, porque o tempo todo aquele desconforto está me chamando de volta, né? Então, é importantíssimo que eu volte a me conectar com esse meu corpo e aprenda a reconhecer esses sinais, que muitas vezes eu já não sei como é, né? Muitas vezes eu já não sei mais o que é sentir fome, porque eu acostumei a comer nos horários que a comida está pronta, que eu tenho horário de almoço lá no meu trabalho é mais interessante, vai o grupinho mais legal, e aí não é uma escolha entre não socializar. Você pode socializar com esse pessoal, se você quiser, mas mantenha o respeito também para o seu corpo. Se você não está com fome, não come, bebe algo, deixa para comer depois. Leva um lanche, né, ali, tem a sua principal refeição entre os horários aí, entre 10 e 2 da tarde, por exemplo, que é o horário pita, né, o mais interessante, mas respeite a sua fome. Você tem uma faixa aí de horário para fazer isso, né? Então, a gente, às vezes, suprime por uma convenção, porque a gente aprendeu que dá para fazer isso, mas tem efeito sim. E eu espero que depois dessa nossa conversa aqui, fique ainda mais evidente para você quais são esses efeitos, né? E por que isso não é legal. E como eu tenho falado bastante aqui, um dos principais efeitos é mexer com o movimento de vata, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de gases, por exemplo, quando não são eliminados, ficam dentro da gente, dá dor em alguns lugares. Às vezes até dor no peito e dores fortes, né? Que podem ser sinais simplesmente de gases. Poxa, mas por que isso está acumulado ali e já não foi eliminado? Isso significa que tem um desequilíbrio de vata. O movimento já não está mais sendo direcionado para o lugar certo. E isso é super sério. A maior parte das doenças é causada por desequilíbrio de vata dosha, quando eu falo de Ayurveda, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas vou reforçar aqui. 80 doenças são originadas de vata, 40 de pita e 20 de kapha. Então, estar atento à vata dosha é essencial, né? E a gente sabe que ao longo da vida, né, a gente vai saindo da idade kapha e indo para a idade vata, ali no meio, né, no moderado é pita. Então, a gente está gradativamente aumentando o vata no nosso corpo naturalmente, simplesmente por existir. Então, se a gente ainda contribui de outras formas para que vata não funcione bem, a gente está causando muito problema para a nossa saúde, principalmente no longo prazo. Então, fiquem atentos a tudo isso, né? Volte a olhar para o seu corpo, né? O que ele está sentindo? Não é sempre que a gente tem que reprimir tudo. Será que você não passou já do ponto? Será que seu corpo já não está mais funcionando bem? Vale esse alerta. E se você quiser começar com algo, eu diria para começar monitorando a sua fome e a sua sede, que eu acho
que as eliminações a gente até tem um pouco mais de consciência, mas fome e sede é um negócio que está tão bagunçado já que a gente nem sempre está mais tão atento. Então, começa a observar, né, tudo isso. E sobre aquilo que é para reprimir também, observe a sua saúde mental, né? Se você está sentindo tristeza, apego excessivo, muitos sentimentos ruins com muita frequência, do que você está nutrindo a sua mente? Por que isso está ali tanto tempo, né? Vamos ver se tem algo que dá para fazer para melhorar isso, né? O que está acontecendo? É muito importante a gente investigar e não só suprimir, certo? Então, aqui de resumo para vocês, existem coisas que a gente deve suprimir, que a gente deve cuidar para que não tenha muito espaço na nossa cabeça, né? E, enfim, na nossa saúde no geral, como ganância, tristeza, medo, raiva, vaidade, ciúme, agressividade, palavras muito agressivas com outras pessoas, né? Mentira, apego excessivo, tudo isso não é legal para a nossa saúde mental e também para as nossas regras de conduta, né? E quando a gente fala do que não deve se suprimir, são qualquer desejo do nosso corpo de eliminação de algo para a gente se manter saudável. Isso inclui gases, fezes, urina, espirro, tosse, bocejo, lágrima, vômito, arroto, sêmen, né? Bem como a vontade de se nutrir através da fome, da sede, do sono, que é a regeneração, né? E a respiração também é uma coisa que a gente deve estar atentos, ok? Mais do que eliminar ou reprimir, é a gente respeitar os sinais do nosso corpo, que eles estão ali por algum motivo, né? E se a gente suprime com muita frequência, vai bagunçar o movimento de vata, né? Às vezes ele não vai mais funcionar para o lado certo, pode acumular toxina no nosso corpo, entupir canais, células, função do nosso corpo que para de funcionar, órgão, tecido, né? Eu dei o exemplo aqui do cálculo na bexiga, né? No cálculo renal, mas pode acontecer em outros órgãos, né? Esse detox dos nossos canais aí, circulatórios, né? Inclusive linfático. Então, vamos estar atento ao nosso corpo, né? Prestar atenção nele, cuidar dele com mais carinho, certo? Esse foi o recado aqui de hoje. Se você acha que esse assunto pode ser interessante para alguém, encaminhe, porque muita gente suprime sem ter ideia do que está acontecendo, né? Do que pode causar no seu corpo. No Ashtanga Hridaya, que é o livro clássico da Ayurveda, tem cada um delas detalhadinho. Você suprimir isso, o que causa, etc. Eu trouxe aqui o geral, que é atrapalhar o movimento de vata, também por causa dos nomes, né? Porque as doenças na Ayurveda, elas são um pouquinho diferentes da medicina moderna, então, para fazer esse paralelo aqui, precisa explicar muito cada uma e eu fugir do tema. Mas tem muito mais complicações, né? Às vezes a gente fala que as cólicas também podem ser causadas por essa supressão dos impulsos naturais. Tem várias outras coisas aqui, mas no geral vou envolver vata dosha, né? Que é esse movimento, ok? Se você tem alguma dúvida, deixa para mim nos comentários e também me conta se esse vídeo te foi útil ou se você gostou do que você viu aqui, porque é muito bom saber que tipo de coisa você se interessa e gostaria de saber mais, tá bom? Então me conta aqui nos comentários e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!